Aqui é a bibliotecária Vanessa Mendonça e nesse vídeo irei apresentar a vocês como referenciar artigo em publicação periódica conforme a ABNT 6023 de 2018. Chamo a atenção de vocês, antes de iniciar as explicações, que essas orientações para artigo em publicação periódica também servem para referenciar revistas que não são científicas ou jornais. Tá? Então, tudo que tem uma periodicidade, a gente pode utilizar os exemplos que serão apresentados. Então, sobre a publicação periódica em si, quando estivermos falando da revista no todo, tá? Quais são os elementos essenciais? A gente entra pelo título do periódico em letras maiúsculas. E caso haja um subtítulo, ele não vem em maiúsculo, ele vem em minúsculo. Local de publicação, editora, datas de início e de encerramento da publicação, se houver, e o ISSN. Então, conforme podemos ver no exemplo abaixo, Revista Brasileira de Geografia, em maiúsculo, ponto Rio de Janeiro, dois pontos, editora, no caso IBGE, vírgula, o ano de início dessa publicação e um traço. Aqui não há o ano de encerramento, porque essa publicação ainda existe, tá? Então, nesse caso, a gente deixa só o traço, dá um espaço, põe um ponto e coloca o ISSN ao final. Chamo a atenção de vocês que a ABNT, ela exige, né, como um elemento essencial, obrigatório, que se coloque o local, tá? Outras normas não têm essa exigência, então é necessário que vocês fiquem atentos a isso. Com relação a um exemplo de uma publicação periódica do exterior, então o nome da publicação, Nursing, o local, tá, Bruxelas, no caso aqui, a editora, então, Associação Nacional Católica de Enfermagem, o ano de início, né, e o ano de encerramento, então, esse periódico não existe mais, tá, então, aqui há um ano de encerramento, onde a gente identifica e coloca aqui, e o ISSN, tá, o ISSN é super importante também como forma da gente identificar e localizar esse periódico. E aí, no caso de periódicos com título genérico, incorpora-se o nome da entidade autora ou editora, que se vincula ao título por uma preposição entre colchetes. Então, por exemplo, você pode ter uma publicação que esteja só identificada como boletim estatístico. Tá? Então, nesse caso aqui, ele é da Rede Ferroviária Federal, e aí pode-se colocar entre colchetes, né, no caso, essa preposição, que foi no caso aqui o da, como está marcado em rosa, para identificar que esse boletim estatístico é desta rede ferroviária, tá? E aí o local, o ano de início, né, da publicação, esse aqui não tem o encerramento ainda da publicação, e nesse caso aqui, a ABNT trouxe como exemplo a periodicidade, tá? Então, aqui ele é trimestral. Porém, aparentemente não há o ISSN, ok? Nesse exemplo. E agora falando sobre o artigo em publicação periódica, tá? Então, quais são os elementos essenciais? Aqui a gente vai entrar com a autoria, né? Com o autor do artigo. Lembrando que esse tipo de referência, ele pode também ser utilizado para referenciar artigo, comunicação, editorial, entrevista, recensão, reportagem, resenha e outros, tá? Então, aqui, os elementos essenciais, o sobrenome do autor em letras maiúsculas, né, o nome do autor, o título do artigo e subtítulo, o título do periódico, que conforme vocês estão visualizando aqui, é o que vem grifado, né, no caso aqui, a ABNT, ela apresenta os exemplos em negrito, mas lembrando que a gente pode escolher entre negrito, sublinhado ou itálico, tá? E a gente deve permanecer com essa seleção do grifo para todas as referências do trabalho que a gente está realizando, tá? Então, no caso aqui, está marcado em negrito somente o título. Se houver um subtítulo, ele não vem em negrito, tá? Local de publicação. E aqui é numeração do ano ou volume, tá? Então, tem revistas que trazem como ano, tem revistas que trazem como volume, tá? O número, a edição, o tomo, caso haja, página inicial, final, a data ou o período de publicação, tá? Então, vamos aos exemplos aqui para ficar um pouco mais claro isso que a BNT está querendo informar a gente. Então, De Luca, sobrenome, o nome Gabriela, notas curtas, que é o título do artigo, Getúlio, que vem marcado aqui em negrito, que é o título da revista, do periódico, o local, São Paulo, o ano,
tá? Então, nesse caso, essa revista, ela publica informando como ano, no caso aqui, página 9, tá? E aí, aqui vem a informação com relação ao período da publicação. Então, julho/agosto 2009. Normalmente, a revista ela já apresenta essa informação da forma como está abreviada, tá? Porém, caso vocês tenham alguma dúvida na abreviação dos meses, eu oriento que vocês consultem a norma da BNT, ele tem um anexo, que é o anexo B, onde vocês obtêm essa informação. Lembrando que o mês de maio é o único mês, no caso da língua, né, portuguesa, que não é abreviado, tá? Os outros a gente normalmente abrevia com as 3 primeiras letras do mês. Bom, vamos para o segundo exemplo. Leitão, D.M, então aqui só chama a atenção de vocês que o nome pode estar abreviado, não tem problema. A informação como insumo estratégico, o título do artigo, e aqui o título do periódico está abreviado, tá? Então não tem problema, o título do periódico ele pode ser transcrito desta forma, abreviado, desde que conste assim na publicação, tá? Então, normalmente há um padrão nessa abreviação, né, da revista. Então, a gente deve seguir esse padrão. A gente não pode fazer abreviação por conta própria. A gente tem que ver qual é a forma correta de abreviar aquela revista, ok? Então, se essa informação constar assim na revista, vocês podem colocar da mesma forma aqui na referência, não tem problema. Brasília, Distrito Federal, e nesse exemplo aqui é um volume, tá? Então, a gente coloca V.22,N.2, que é um número, tá? Aqui também só a letra V para identificar o volume e só a letra N para identificar o número, tá? E a página desse artigo, de 118 a 123. No próximo exemplo, a gente também vem com a informação do ano, tá? Então, aqui vocês estão observando que tem um detalhe ou outro que se difere, né? De uma referência para outra. Então, nesse caso aqui, eu vou chamar a atenção para vocês ao final da referência. Então, a gente tem ano 26, o número, tá? 1344, que é o número dessa publicação, a página de 30 a 36, e no caso aqui é o período da publicação, então 3 de fevereiro de 2002. No outro exemplo, é um exemplo estrangeiro, né? Então, a gente está aqui com uma referência em inglês, onde a gente tem entrada aqui por 2 autores, lembrando que quando a gente tem mais de um autor, a gente separa eles por ponto e vírgula, tá? E a BNT, com relação a mais de 3 autores, né? Até 3 autores, vocês devem colocar os 3. Porém, a partir do 4º autor, você tem a opção de fazer o uso do et al, tá? Que deve ser grifado em itálico. Bom, então aqui temos 2 autoras separadas por ponto e vírgula, o título, né, do artigo, o título do periódico, então Technical Services Quarterly, o local, tá? O volume, o número, então o número aqui muito provavelmente está seguindo o número que está escrito, né, na revista, então é 3/4, vírgula, a página, né, de 1 a 9, e a data ou período de publicação. No exterior é muito comum eles colocarem estação do ano, tá? Conforme vocês estão visualizando aqui, Spring/Summer 1985. Aqui é desta forma mesmo, tá? Não tem vírgula. A norma da BNT traz esse exemplo deste jeito, tá? Costa, que é o último exemplo, Costa VR, então aqui novamente a gente vê o nome do autor abreviado, à margem da lei, o programa Comunidade Solidária, em pauta, né, que é o título da revista. Aqui, olha, vocês conseguem observar, ele tem um subtítulo, o subtítulo não é grifado, tá? O local, Rio de Janeiro, número, página e o ano de publicação. Bom, e o artigo publicado em meio eletrônico? Então, a gente segue as mesmas orientações que foram vistas agora, e com um detalhe, né, da gente poder informar o DOI, aqui, caso tenha, né, caso aquele artigo tenha um DOI, lembrando que o DOI é um número de identificação digital, né, em inglês significa Digital Object Identifier, tá? Que é um link onde você acessa diretamente o artigo científico, tá? Então, caso tenha um DOI, você pode colocá-lo, tá? Na descrição da referência, e a descrição do meio eletrônico. Então, aqui é super importante
que vocês coloquem aquele disponível em e o acesso em, tá? Então, vamos para os exemplos. O primeiro exemplo, ó, Silva, tá? O nome está abreviado, Crimes da Era Digital, NET, que é o título do periódico, vírgula, o local, vírgula, no caso aqui, está o período, né, da publicação, não tem mais informações. Novembro de 1998. Então, a seção ponto de vista. Muito provavelmente é de alguma revista que não é revista científica, tá? Esse exemplo aqui. Disponível em, tá? O link do acesso a esse artigo, tá? E a data de acesso. No segundo exemplo, a mesma coisa, temos o autor, o título, né, do documento, do artigo, o título do periódico, São Paulo, ano, né, ano 3, número 18, agosto de 1998, e o disponível em, tá? Então, o disponível em é obrigatório. O último exemplo aqui traz um exemplo com DOI, tá? Então, o DOI, ele vai aparecer depois do período da publicação da data, tá? Então, aqui você coloca o link do DOI, né? Coloca DOI, 2 pontos, e esse link, e o disponível em, o acesso em, vem ao final. É isso, gente. Muito obrigada e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.